quero agradecer o convite da professora Isabel para estar aqui com vocês. Para mim é um enorme prazer de visitar essa instituição companheira, parceira, né? Eu estou aqui na Universidade Federal de Alfenas há um ano, não tinha ainda tido a oportunidade de estar aqui com vocês, estou muito contente. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, que é algo assim tão presente nas nossas vidas. Primeiro eu quero dizer que eu fiquei já, depois de quase 20 anos trabalhando na área, ainda fico emocionado com os temas sobre inclusão e adorei a música. Eu achei, puxa, que música bacana, né? Parece até que a gente combinou, né? Não precisamos ser iguais. Mas na verdade nós não somos iguais. Nós temos um equívoco enorme aqui nos jargões da inclusão aqui no Brasil, que o MEC faz, que diz assim, olha, nós temos que respeitar que todas as pessoas são iguais. Não, nós não somos iguais, nenhum de nós. Por isso que nós vamos falar sobre diferença na diferença. Por que a diferença na diferença? Porque o ser humano não se repete nunca. Né? Nós não temos nada de igualzinho. Vamos falar um pouquinho, bem rapidinho aqui, sobre a cronologia, sobre os dados da inclusão. Né? Oficialmente, a inclusão no Brasil, ela começou a acontecer para valer a partir do finalzinho de 1996, com a LDB, né? Nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 93-94. Antes disso, pessoal, pessoas com deficiência física, deficiência intelectual, deficiência visual, pessoas com autismo, deficiência auditiva, a grande maioria se encontrava em instituições especializadas, ou seja, segregadas, ok? De 96 para cá, pessoal, os professores tiveram que abrir os olhos e rever sua prática docente. Cada vez mais, nós temos mais alunos com alguma singularidade, eu prefiro falar isso do que pessoa com deficiência, com singularidades diversas no nosso meio, tanto na educação básica como no ensino superior. Atualmente, olha só, em 2014, nós tivemos um aumento percentual de 93% de matrículas em escolas públicas, num total de 698.768 aprendizes, ou seja, alunos incluídos na rede regular de ensino. A rede regular de ensino é a educação básica, tanto pública como privada. De 1998 até 2014, olha só, nós temos cerca de 900 mil matriculados. Vocês sabiam disso? Tem tantos colegas, tantas pessoas, tantos alunos com algum tipo de deficiência matriculados na rede regular comum? Sabiam ou não? Não? Pois é. Agora estão sabendo. Então, nós tivemos um salto, né, de 13% para 79% de matriculados. No ensino superior, de 2000 a 2010, o número de aprendizes com deficiência passou a ser 20.287 matrículas. Atualmente, nós temos cerca de 30 mil alunos com algum tipo de deficiência matriculados no ensino superior, fazendo algum curso de graduação. E sabe o que mais? A grande maioria desses cursos são cursos presenciais. É um aluno que está lá todo dia, como vocês. Agora tem um detalhe. Esses 30 mil alunos são aqueles que nós sabemos que se cadastraram e que disseram, olha, eu possuo deficiência visual, eu possuo autismo, eu possuo deficiência auditiva, mas nós temos inúmeros alunos, eu mesma, na Universidade de Brasília, tinha muitos que não declaravam a sua singularidade, não declaravam a sua deficiência. Por preconceito dos outros, preconceito de si mesmo, por algum tipo de receio. Então imagina, se nós temos 30 mil declarados, imagina quantos ainda nós poderíamos somar que não se declararam. Veja, pessoal, a nossa LDB está fazendo agora 20 anos. Em 20 anos, quantas pessoas que antes ficavam segregadas nas instituições especializadas, me desculpa a franqueza, assim, verdadeiros depósitos de gente, muitos jovens, adultos, acabavam envelhecendo lá
iam depois para sanatórios. Eu trabalhei em sanatório, tive não sei se eu posso dizer que foi uma experiência, por um lado, válida, mas a triste experiência de trabalhar em sanatórios, né, com muitas pessoas que não precisavam estar ali. Né? Então, isso para a gente ter ideia que nós precisamos repensar a nossa educação. Quem aqui está fazendo curso de licenciatura? Olha só, isso é que vocês vão encarar. Pessoas diferentes, pessoas com um jeito diferente de ser, jeito diferente de aprender, jeito diferente de entender o mundo, de perceber as coisas. Agora, olha só, como é que você reage às diferenças? Pensa aí. Nós tivemos um aumento dos casos de bullying no Brasil para 46,5%. É muita coisa. Os casos de bullying acontecem pelas mais diferentes coisas absurdas. Não existe nada que se justifique, né? Mas dentro dessas coisas, quais são a maioria das reações? Não quero estar perto dele, não quero chegar perto, não quero conviver com ele, não quero ter um aluno com deficiência na minha sala de aula. Acessibilidade. Aqui eu coloquei uma pessoa com cadeira de rodas, não um deficiente físico, mas aqui vale, né, pela falta de acessibilidade, por exemplo, com softwares adequados para a pessoa que tem deficiência visual, com intérprete de línguas de sinais, para quem tem surdez, com recursos de comunicação alternativa, que são figuras para pessoas com autismo, que precisam, alguns não precisam, pessoas que têm paralisia cerebral, que não se comunicam oralmente e precisam dessas figuras, né? Bullying. Eu não quero brincar com ela, por N motivos, porque tem síndrome de Down. A criança com síndrome, aí ele bate em todo mundo. Gente, na escola, tem gente que bate, que não tem síndrome de Down. Tem gente que morde, tem gente que bate com a língua, que é estúpido, né? Como um colega, não precisa ser só bater. Então, não é só a criança com síndrome de Down que é agressiva. A agressividade é um comportamento do ser humano. Todos nós o temos. Pisou no nosso calo, a gente reage de alguma forma. Algumas pessoas toleram mais certas provocações, outras toleram menos. Mas dizer que não quero chegar perto porque essa pessoa é diferente, lembre-se, todos nós somos. E deixar as pessoas isoladas num cantinho, né? Isso é algo excludente. A universidade, e quando eu falo da universidade, eu estou falando de nós, professores, e eu estou falando dos colegas também. A universidade precisa rever sua prática docente, precisa rever suas formas de convivência. Por quê? Porque nós temos que estar abertos a todas as pessoas. Pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi publicado em 2015 e entrou em vigência nesse ano, é até uma leitura recomendada para vocês, futuros professores, né? Os direitos da pessoa com deficiência ali, eles estão muito claros. E dentro desses direitos está a nossa obrigação legal, como universidade, como escola, né, de tornar a aprendizagem acessível a todos. Não basta só tornar o ambiente acessível. Não adianta a gente ter apenas rampa, por sinal essa rampa está muito bem feita, né? Não adianta a gente apenas ter uma rampa, mas não tornar acessível, né, a aprendizagem, os conteúdos, os recursos para os alunos com algum tipo de deficiência, seja ela qual for, na escola ou na universidade. Para tornar isso acessível, a gente precisa ter flexibilidade, né? Então nós precisamos ter formas mais solidárias, plurais de convivência. O que eu quero dizer com isso? Quero falar com vocês sobre teias colaborativas. Precisamos ser mais solidários. Já pensou em oferecer ajuda para algum colega que tem alguma singularidade específica? Vou contar um exemplo para vocês. Um exemplo que não é de jovens, nem de adultos, mas de criança. O ano passado,
na escola do meu filho, da Isabel, os nossos filhos são coleguinhas, entrou uma criança que é cadeirante. Ele tem mais 2 irmãozinhos. Eles estão agora com 7 anos de idade. Então, no ano passado estavam com 6. O meu filhinho, quando viu o coleguinha entrar no meio do ano, ficou meio assustado. Ele não tinha convivido ainda com um coleguinha que usava cadeira de rodas o tempo inteiro. Então ele ficou meio assim. Ele me contou e aí ele falou assim: mamãe, ele não pode brincar. E ele também não fala. Eu falei para ele: filho, tem várias formas de brincar, né? A gente pode inventar as formas de brincar. Eu falei assim: você já experimentou conversar com ele? Porque às vezes ele fala baixinho. Aí ele falou assim: ah, mas eu não sei. Eu falei assim: olha, filho, ele vai precisar de um bom amigo. Porque se o lápis dele cair no chão, ele vai precisar de um amigo gentil, um amigo solidário, para pegar o lápis para ele. Porque ele não vai conseguir. Bom, conclusão. São ótimos amigos. Se adoram os 2. Veja, isso são teias colaborativas. Então vocês, futuros professores, pensem, se vocês estiverem numa sala de aula, com uma criança que é cadeirante, ou com uma criança com autismo, uma criança com síndrome de Down, uma criança que precisa ter um coleguinha solidário, o que vocês vão fazer? Muita gente fala: a inclusão não funciona, precisa de muito recurso financeiro. Precisamos mesmo de melhorias nas escolas. Mas muitas coisas nós conseguimos fazer por boa vontade, disponibilidade, por ter a gentileza em pequenos gestos, como esse. Não precisei dar uma aula de inclusão com uma criança de 6 anos. Precisei falar: olha, eu preciso de um bom amigo. Pensem sobre isso, pensem vocês nesse contexto. Né? Precisamos provocar um ensino mais participativo, solidário, acolhedor. Como que nós vamos fazer um ensino mais participativo se nós não conversarmos entre nós? Se nós não dermos oportunidade para que todos falem como se sentem? Precisamos repensar as nossas práticas. Vamos entender o conceito de inclusão aqui. Inclusão é quando todas as pessoas estão juntas no mesmo local. Esse é o conceito de inclusão. Exclusão, quando alguns estão dentro e outros, por suas diferenças, apontadas em geral pelo diagnóstico, estão fora. Separação. Pessoas que aparentemente são iguais, porque não tem ninguém igual, estão juntos. E aqui eu creio um espaço, como por exemplo, uma sala especial na rede regular comum, instituição especializada, né? Outros locais para agrupar essas pessoas por sua diferença. Ou seja, pessoas com deficiência intelectual ficam todas no mesmo local e não ficam misturadas. Isso aqui é separação, ok? E integração. Integração é um movimento que eu particularmente não gosto, né? Mas ele quer dizer o seguinte: primeiro, eu acredito que a pessoa com deficiência não possa ficar junto com todos porque ela não dá conta. Como eu acredito que ela não dá conta, eu faço o seguinte: eu começo colocando essa criança, esse estudante, junto com os que têm a mesma deficiência que ele, e devagarzinho eu vou inserindo no ambiente onde todos ficam. Esse é o conceito de integração. É sair de uma classe especial, de uma instituição especializada, e ir então para o contexto da inclusão. Mas sabe, infelizmente, alguns falam assim: ah, ele é pequeno ainda, deixa ele ficar aqui mais um pouco. E dá 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 14 anos ele continua aqui. Em Brasília eu via muito isso. Maior decepção para mim quando eu fui para Brasília, aliás, a gente tem muitas, né? Dá para fazer uma lista aqui, né? Mas uma das decepções foi ver o quanto a inclusão não acontece em Brasília, lá onde está o MEC, de onde saem as políticas de inclusão. É lamentável isso, né? Então, o que eu via lá? Né? Classes especiais dentro das escolas e sempre aquela justificativa: não, ele está aqui quando ele amadurecer. Mas, gente, não é pé de fruta para amadurecer. Quem amadurece é fruta no pé.
é gente que aprende de um jeito diferente. Então, o que nós precisamos entender? Que não existe turma homogênea. Tem. Vocês não encontraram isso nas escolas. E nós, professores universitários, não temos turmas homogêneas. Infelizmente, nós vivemos numa época assim, ó. Que século nós estamos? Século XXI. Tem alguém aqui que nasceu no século XXI? Pois é. Nós temos uma geração de aprendizes do século XXI com professores do século XX, com ensino metodológico do século XVII. Alguma coisa está errada, né? Não é possível que a gente vá continuar naquilo de memorização, repetição e fixação. Precisamos ir além. Quando a gente trabalha só com memorização, repetição, fixação nessa lógica, a gente costuma ter uma mesma linguagem, o mesmo jeito de ensinar todos. Acreditando que todos aprendem de um mesmo jeito, que todos têm o mesmo ritmo, que todos precisam do mesmo recurso. Não é assim. Tem gente que... Olha, quantas vezes eu passei por essa situação. Estava dando aula, um determinado conteúdo, e aí, de repente, eu percebo que algum aluno não compreendeu muito bem o que eu estava passando e tal. E eu gosto muito de ouvir o que os alunos têm a dizer, e acabava colocando o pessoal em grupo. E aí tinha um colega que falava para o outro: bobo, é assim, ó. E aprendia com o colega. Eu ali gastando um tempão para falar. Chega o colega e... Alguém aqui já passou por essa situação? Só vocês? Ah, tem mais gente, né? Nós aprendemos com o colega que fala, às vezes, de um jeito diferente do professor extremamente especializado em um determinado assunto. Nós aprendemos, muitas vezes, com o livro, melhor do que, às vezes, com outra pessoa. Nós aprendemos com o desconhecido, para aquele que nós nunca conhecemos na vida, de repente. Nós aprendemos com cursos de videoaula. Nós aprendemos conversando. Então, imaginar que as turmas são homogêneas e que eu devo ensinar a todos do mesmo jeito, não cabe para uma lógica da complexidade que é a inclusão. Nunca coube. Nunca. Agora, muito menos. Então, quais são as formas de exclusão que a gente vê na universidade? E serve também para as escolas, aqui para vocês, futuros colegas meus. A inclusão se manifesta das mais diversas formas. Nós costumamos dizer que essas formas se chamam barreiras atitudinais. Nós temos barreiras físicas, mas temos barreiras nas atitudes, que são piores, muitas vezes, que a barreira física, de estrutura física, né? Então, quase sempre o que está em jogo é o seguinte: a ignorância do aluno. Eu, professor, ensinei. Uma sala de 40. Quem não aprendeu, o fracasso é dele. Como é que os outros aprenderam? A gente fala muito em dificuldades de aprendizagem. Alguém que já ouviu falar em dificuldade de aprendizagem? Alguém que está aqui presente algum dia, algum professor, algum médico, algum psicólogo, alguém falou para você que você tem dificuldade de aprendizagem? Levanta a mão. Pois é, rapaz. Tudo problemático. Sabe? Nessa lógica da gente ensinar... Oi? É. Não é só biologia, não, muita coisa de polêmica. Nessa lógica, né, que nós temos de ensinar todos da mesma forma, todos o mesmo conteúdo, fazer provas iguais para todos, esperar um resultado, um rendimento igual de todo mundo, se a gente avaliar todo mundo igual, aliás, nem sei porque existe prova, gente, mas isso a gente deixa para conversar outro dia, né? Hoje não. Outro dia, senão não vão me convidar mais. Vamos marcar o café. Mas essa é outra coisa. Se a gente deixa eu botar lá, né? Veja o que acontece. Nós, professores, agora, vocês estão aqui numa posição de alunos.
Mas vocês estão estudando para ser futuros professores, não é mesmo? Bom, então vamos lá. Então pensa o seguinte. Nessa lógica de ensinar todo mundo igual, a gente olha quem tem dificuldade de aprendizagem porque não respondeu a minha expectativa como professor. Mas eu esqueço de olhar quais são as dificuldades de ensinagem minha como professor. Vamos falar de dificuldades de ensinagem, né? Precisamos pensar, falar sobre isso, refletir. Precisamos reinventar a sala de aula para a inclusão poder acontecer plenamente. Tem gente que fala, a inclusão que está aí não funciona. A inclusão que está aí não é inclusão, porque inclusão é um conceito complexo. Não existe meia inclusão. Do mesmo jeito que não existe pessoa ligeiramente grávida. Inclusão é um conceito complexo e completo. É compreender que o outro é diferente, que todos são diferentes, aprendem de um jeito diferente. E eu preciso rever a minha prática docente. Né? Outra coisa, costumamos, muitas vezes, na universidade, na escola, excluir, né, deixar de lado os conhecimentos, os pontos ótimos, os eixos de interesses dos nossos alunos. Você tem que ser bom em matemática, em português, em biologia, em história, geografia, em tudo. Eu não sou boa em tudo, gente. Não sou boa. Aliás, eu sou em algumas coisas. Exigir que todos os alunos sejam bons em tudo é favorecer a exclusão. Até porque, às vezes, a gente é bom, entre aspas, até o momento da prova. A gente não é da época de vocês. Eu estou começando a ficar preocupado quando eu falo não é da época de vocês. Eu começo a ficar preocupado com os anos que vão se passando. Relaxa. Pois é. Mas tinha um filme, uma série chamada Perdidos no Espaço. Quem que chegou a ver? Os mais novos aí colocam no YouTube lá para vocês verem, Perdidos no Espaço. E tinha um robozinho lá, esqueci o nome dele, Perdidos no Espaço, vocês lembram? Não. Ele dizia assim, ó, não tem registro, não tem registro, não tem registro. Isso é uma forma de sobrevivência. Passou a prova, aquilo que a gente não gosta, não tem registro, não tem registro, não tem registro. Porque a gente precisa sobreviver a uma série de coisas nessa vida. E como? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos deixar a revolução para daqui a pouco. Né? E aí, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Eu não estou dizendo, aliás, exatamente muito pelo contrário, que tem conhecimentos que devem ser supervalorizados a outros. Todos os conhecimentos devem ser valorizados igualmente. Porque nós vamos ter pessoas que vão ser excelentes na matemática. Nas outras matérias, ele vai falar, não tem registro, não tem registro, não tem registro, e ele vai seguir a vida dele nas exatas. E ele vai se dar super bem. Vai ser um excelente profissional, um excelente professor. Tem outros que vão para a área da linguagem, tem outros que vão para a área de artes, da geografia, da história, e aí vai, da biologia. Né? Qual é a importância aqui? Né? A importância é que nós, professores universitários, repensemos, mas vocês também. Vocês também. Porque quando nós tentamos fazer uma aula diferente, uma aula a partir de projetos, e desejamos a participação dos alunos, às vezes vocês ó, vaza, desculpa, vaza. Todos nós, então, precisamos repensar isso e agir de forma diferente. Às vezes os alunos, eu estou falando isso para vocês serem futuros professores que estão aqui. Às vezes os alunos reclamam, aquele professor é terrível, a prova dele é horrível. Mas aí vem um outro que faz de um outro jeito. Ah, vamos faltar, porque lá não dá nada mesmo. Aquele ali, lá é moleza, gente. Quer saber? Vamos estudar mais cálculo? Porque isso aqui é moleza. Então, os próprios alunos acabam supervalorizando alguns conhecimentos
em detrimento dos outros. Precisamos repensar isso. É tempo de repensarmos. O que mais, pessoal? Democratização não é massificação de ensino. Né? Nós estamos vendo hoje alguns cursos à distância de péssima qualidade, tudo massificado. Uma massificação só. Manda lá um testezinho que a pessoa pode jogar a pergunta no Google. Olha, eu dando as dicas. Joga a questão no Google que aparece lá com a resposta e manda como avaliação para a distância. Né? E o paradigma normal-anormal. Isso tem contribuído muito para o fator de exclusão. Quem é normal e quem é anormal? Pelo DSM, que é o manual da psiquiatria, vigente atualmente, DSM-5, olha, se a gente começar a ler aqui, todo mundo vai se enquadrar em alguma coisa, porque são 376 transtornos. Todo mundo achar alguma coisa para ser colocado como anormal. O paradigma normal e anormal, ele foi estabelecido culturalmente. Alguém iniciou isso há séculos atrás. Apontando, você é anormal, porque você é diferente do padrão social estabelecido. Então, se você é surdo, você é anormal. Quem usa óculos é anormal também. Ué, pelo paradigma de normalidade e anormalidade, quem usa óculos também é anormal. Precisamos rever isso, pessoal. O normal e o anormal não são opostos. Na verdade, eles coexistem. Um existe porque o outro existe. Então, qual que é o mote da inclusão? É o seguinte, é de não deixar ninguém de fora, nem no ensino regular, nem no ensino superior. Né? Desde o começo da vida, desde a mais tenra idade. E aqui está o peixinho, né? Nunca foi fácil fazer a diferença. Que diferença será que vocês, que nós professores, que todos vocês, podem fazer no dia a dia junto ao lado dos colegas de vocês? Eu não tenho nenhum colega com alguma deficiência aqui no Instituto. Então, se tem, maravilha, vamos colocar em prática. Pergunte a ele, seja gentil. Não seja gentil só com ele, seja gentil também com outro colega que aparentemente não tem ali nenhuma deficiência, mas às vezes a excessiva timidez atrapalha. É difícil lidar com ela. Com um colega que tem um costume diferente, veja, todos nós somos diferentes, nós precisamos ser mais solidários. Olha a beleza da música que a Lucinéia interpretou. A beleza da música, da letra. Nós vivemos uma época, pessoal, extremamente difícil. As pessoas apanham na rua e muitas vezes são mortas em razão de sua diferença. Precisamos mudar isso. Precisamos entender que a única identidade de fato que nós temos é a de ser humano. Tem tantos quadradinhos, né? Hoje eu não estou dizendo nada contra o movimento social. O movimento social é necessário, ele precisa existir. Ele precisa ser intenso, ele precisa ser forte. Movimento de luta, seria impossível falar tudo aqui. E aí cada um fica no seu quadrado. E são as identidades. Eu sou desta identidade. Para movimento social, isso até dá. Mas para a compreensão e entendimento da existência humana, nós precisamos olhar de um jeito diferente. Nós só temos uma identidade. A minha identidade é igual a de vocês. Somos todos da espécie humana. Não importa se somos negros, se temos alguma deficiência, se somos gays, se é lésbica, se é... Olha, não importa se é ateu, não importa se é protestante, não importa se é católico, não importa essas coisas. Nada disso justifica a exclusão. Nem no meio escolar, nem no meio acadêmico, nem lá fora. Nada justifica atitudes de bullying.
Eu estou tentando me lembrar, mas eu não estou me recordando a quantidade de pessoas nos últimos 10 anos que cometeram suicídio por conta de bullying. E é alto, gente. E a mídia não divulga. É alto. E o bullying vem justamente de nós colocarmos as pessoas nas caixinhas. De tudo que nós estamos conversando aqui, guardem isso. Não importa se esquecerem do resto. Guardem, somos todos da espécie humana. Ensinar, então, a turma toda, sem exceções, tanto no ensino universitário como no ensino, na rede regular de ensino, na educação básica, é o nosso objetivo no século XXI. Ensinar a turma toda. Eu me preocupo. Mas como é que eu vou ensinar? Pergunte ao seu aluno. Muitas vezes os nossos alunos têm as maiores respostas que nós precisamos. Muitas vezes ele vai dizer, olha, se você fizer uma avaliação oral para mim, vai ser mais fácil do que escrita. Olha, por conta da dislexia que eu tenho, se você me der uma hora a mais para fazer a prova, eu vou errar menos. Mas para que os nossos alunos tenham liberdade de falar isso, nós professores, e vocês futuros sintam-se professores desde agora, incorporem isso. Precisamos pensar em aproximar essas possibilidades de diálogo. Teias colaborativas, né? Então vamos lá, para a gente ir finalizando. Quem é o diferente aqui? Vocês conseguiriam me apontar qual é a criança que tem alguma deficiência aí nessa foto? O Alexandre que está mais pertinho. Dá para perceber? Somos todos da espécie humana. Uma dessas crianças tem autismo. Ele está incluído numa escola da rede regular comum lá de Aracaju. Vocês conhecem o professor Éder? Não? Quem gosta de física aqui? Quem é que gosta de física? Olha só, professor Éder, meu colega, meu amigo de muitos anos, desde a adolescência, acampávamos, a gente ia para acampamento junto. O Éder tem deficiência visual. Se eu não me engano, faz muito tempo que eu não o vejo pessoalmente, mas ele tinha 5% de visão. O Éder se formou em física, fez mestrado, doutorado, fez pós-doutorado, terminou agora a sua livre docência na Unesp de Ilha Solteira. O Éder já esteve em alguns programas de TV. Recentemente ele levou a tocha olímpica também. E ele produz materiais para o ensino de física que servem tanto para o aluno com deficiência visual como para o aluno que não tem deficiência visual, para ajudar as pessoas a compreender os conceitos de física. Qual a diferença do Éder para nós? Ele sabe física. Se for só essa a diferença, né? Ele entende a física, né? Mas vocês só vão se basear na física? É só o que é importante. Vamos lá, deixa eu ir, por favor. Parece que eu só vou para física hoje, né? Está aqui o Jacob, né? Doutorado em física pela Universidade de Indiana. O Jacob é o caso de uma pessoa com autismo. Quando criança foi excluído de todas as escolas, expulso das escolas. Não foi aceito nem mesmo em classes especiais, em escolas de educação especial. Esse aí não vai conseguir nem aprender a amarrar o sapato. Essa é a história do Jacob. Mas uma mãe, né? E viva as mães. Investiu no filho. Não, eu vou investir no meu filho, nem que escola nenhuma queira saber dele. E o
o Jacob hoje, aos 17 anos de idade, faz seu doutorado em física, já é professor na universidade, e acreditam que talvez ele vá levar um prêmio Nobel da Física. A Temple, tem um filme dela na HBO, Temple Grandin, vale a pena assistir. Uma mulher com autismo também, com 1000 problemas. Mas onde que ela era boa? Ela era boa na área de zootecnia. E foi aí que ela pegou o eixo de interesse dela, o ponto ótimo dela, e foi embora. Se exigisse dela todas as outras coisas, nós perderíamos uma genialidade dessa. Por isso nós temos que rever como as coisas acontecem. E vocês, alunos do Instituto Federal, precisam se unir com os professores, fazer assembleias, conversar junto, para ver as possibilidades que todos têm de provocar um ensino, um processo de ensinar e de aprender diferenciado. Não adianta jogar isso só nas costas dos professores. Todos precisam se envolver, senão as coisas não mudam, não se alteram. Fernando Norato, ela é muito diferente de você. Fernando Norato tem síndrome de Down. Tem um monte de gente aí com faculdade, mestrado, doutorado, tudo desempregado. A Fernanda Norato é repórter da TV Brasil, lá no Rio de Janeiro. Desenvolveu toda a sua aprendizagem, todo o seu processo de aprendizagem naquilo que era boa. Ela era boa em se comunicar com as pessoas. E está aí. Enquanto nós temos jornalistas formados, desempregados, está aqui a Fernanda Norato arrebentando. Tenho o privilégio de conhecê-la pessoalmente. Hoje nós temos pessoas com síndrome de Down em vários cursos de graduação. O conceito de deficiência intelectual, que costuma vir agregado ao da síndrome de Down, ele é constituído muito pela nossa cultura. Não estou falando que não tenha deficiência intelectual. Eu estou dizendo que se constrói culturalmente em cima da deficiência intelectual. Não são capazes de aprender por deficiência intelectual. Não, pera lá, eu também não fui capaz de aprender logaritmo, gente. E não quero. Eu não fui capaz de aprender. Ó, sou a dona escola com logaritmo. E tem gente que vive, ganha vida pelo logaritmo. Somos diferentes. O David, né, o fundador da atual Azul, também era deixado de lado. Né? Ele deveria ficar fora por não acompanhar os outros. Ele não acompanhava os outros alunos da escola. Conseguiram. Excluído, deixado de fora. Pois é, né? Só que ele é o fundador, o dono da Azul. Encontrou a sua habilidade e foi embora. A escola, a universidade, né, precisam pensar em maneiras de valorizar aquilo que as pessoas, os seus alunos, que os seus professores trazem de bagagem, aquilo que eles são bons, e investir nisso em todas as áreas do conhecimento. Mas valorizar, principalmente, aquilo que nós somos bons. Eu não sirvo para dar aula de língua portuguesa. Não dou conta. Eu dou conta de falar sobre inclusão. Eu dou conta de trabalhar sobre práticas pedagógicas, construir materiais, ajudar as pessoas a encontrarem metodologias diferenciadas para trabalhar com a inclusão. Mas não dou conta de muitas outras coisas. Vocês, alunos dos cursos aqui, em que vocês são bons? Pensem nisso. Foquem naquilo que vocês são bons. Conversem com os professores, troquem ideias. Ajudem um colega que tem alguma singularidade, alguma deficiência. Às vezes ele é muito bom na mesma coisa que você é. Mas ele precisa da sua solidariedade para que ele possa se desenvolver ainda mais. Precisa de recursos, de acessibilidade.
Helen Keller. Há um filme tremendo que vocês podem assistir, chamado O Milagre de Annie Sullivan. A Helen Keller nasceu com surdo-cegueira, ou seja, ela era surda e cega. Numa época que não existia inclusão não, né? E a Helen Keller, porque tinha uma professora extraordinária, que acreditou no potencial dela e investiu nela, numa época que nós não tínhamos livros escritos sobre práticas pedagógicas inclusivas. Junto com a Helen Keller, a Annie Sullivan desenvolveu todo um método para que a Helen Keller percebesse o mundo no qual ela estava inserida. E ela se transformasse na brilhante professora e escritora que ela se formou. Assistam o filme, peguem no YouTube. O Milagre de Annie Sullivan. E esse, vocês conhecem? Pois é, o Stephen. Um exemplo de não desistência da vida. O que é que realmente nos limita? E em que nós somos limitados? O Stephen tem uma doença terrível, esclerose lateral amiotrófica, a mesma que levou meu pai. É uma doença muito cruel. Ele tem suas limitações, mas nós também temos as nossas, não é mesmo? Ele traz colaborações para todos nós, principalmente para quem estuda na área dele. Qual é a diferença do Stephen para nós? Muitas. A resposta não é nenhuma diferença. A resposta é muitas diferenças. E o que nos aproxima? O que nos aproxima é sermos todos da espécie humana. Todos nós. Então nós não temos que tratar as pessoas diferentes, porque são diferentes de nós. Todos nós somos diferentes. Nós precisamos dar recursos diferenciados, abordagens diferenciadas, tratamentos diferenciados para assegurar que a pessoa, na sua diferença, tenha acessibilidade, garantia, permanência, tanto no local de ensino, como são as escolas, como a universidade, como em toda a sociedade. Todos nós temos, sim, os mesmos direitos. Tem gente que fica brava, as coisas são mais fáceis para o fulano que tem dislexia. Gente, a pessoa que tem alguma deficiência, alguma singularidade que exige dela uma série de coisas, ela já faz um sacrifício enorme para se adaptar o tempo todo numa sociedade que não pensou nas diferenças. Pensou só no homo, como se existisse homogeneidade. Então, nós, professores, não precisamos atrapalhar ainda mais a vida dela. Não precisamos tornar mais difícil, dificultar ainda mais. Nós precisamos favorecer. Então, para que nós concluamos agora, né, a mensagem que eu quero deixar para vocês. A primeira pergunta foi, né, que diferença, né, teria de você para todas essas pessoas que nós vimos aqui? E a resposta é, todos são diferentes. Né? E todos nós fazemos escolhas que fazem toda a diferença. Eu quero aproveitar e deixar aqui um convite para vocês, para os professores do Instituto, para vocês alunos, que nós continuamos toda essa discussão de uma forma muito mais ampla, né, sobre a diferença que exige que nós repensemos a educação, a diferença que exige que nós olhemos
para além do nosso umbigo, né? Os ambientes que estão acessíveis ou não, né? A diferença que exige, não que eu me coloque no lugar do outro, porque, pessoal, ninguém é capaz de se colocar no lugar do outro. Nós não sabemos o que é estar na pele do outro. É uma fala ingênua falar, se coloque no lugar do outro. Não sabemos. Mas que nós olhemos para o outro, percebamos o outro, em toda a sua complexidade, em tudo aquilo que ele é. Para que nós façamos, de fato, a inclusão acontecer. Lembrando que a inclusão não é um benefício só para a pessoa com algum tipo de deficiência. A inclusão é um benefício para todos nós. Até porque nós não sabemos. Eu posso sair daqui, e eu espero que não aconteça isso, mas eu posso sair daqui, ter um acidente e me tornar uma pessoa com deficiência física. Cega, paraplégica, tetraplégica, e vocês também. Nós podemos gerar filhos com algum tipo de deficiência. Nenhum de nós está imune a isso. Nós podemos ter sobrinhos, netos, primos, amigos. Então a mensagem que eu deixo para vocês é: vivam a diferença, na sua própria diferença, e estão convidados a irem na Unifal quando quiserem, para participar do LEPAI. São as discussões que nós fazemos lá, é aberto a toda a comunidade, e vai ser um prazer receber vocês. E obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Pessoal, abri para algumas perguntas. Quem tiver vontade de fazer alguma pergunta, por favor, levantem a mão que eu vou levar o microfone para vocês. Silvia, fantástica a palestra, acho que todo mundo gostou demais, assim, até emocionante em vários pontos. Tem muita coisa para pensar e depois disso, mas assim, algo mais concreto que me veio bem, né, quando você fala de inclusão, é que acabou de finalizar, acho que ontem, se não me engano, as Paralimpíadas, sei lá. E eu não sei, assim, eu acho lindíssima a história de superação de todo mundo, mas me dá um ar, assim, de exclusão. Parece que é uma exclusão, assim, absurda. Não é? E quando você fala de inclusão, e você falou de alguns setores da comunidade, que antigamente da sociedade recebiam essas crianças ou pessoas com deficiência. Mas, hoje em dia, essas associações ainda existem. O que você acha delas? Elas se adaptaram também? Elas continuam sendo locais de separação? É isso. Obrigada. Então, Isabela, nas Paralimpíadas, eu penso assim, é uma tentativa, né, das pessoas com deficiência de mostrarem aquilo que podem fazer. Como as Olimpíadas não permitem que elas entrem, criaram, né, a para, que é ao lado D. Né? Realmente, se nós formos pensar, é um acontecimento extremamente excludente. Né? O que nós poderíamos rever? Poderíamos fazer com que ambas as coisas acontecessem ao mesmo tempo, nos mesmos espaços, com disputas, né, porque é competição, justas. Né? Você não vai colocar, por N questões, né, não é por questão de exclusão ou preconceito, mas por rendimento, né, você não vai colocar uma pessoa que está disputando natação, que não tem os dois braços, com alguém que tem os dois braços. Porque é desigual o rendimento. Mas o acontecimento poderia ser ao mesmo tempo. Né? Até porque a gente quase não vê nos noticiários nada sobre a Paralimpíada. Né? Então eu concordo com você. Né? Sobre as instituições especializadas, então, né? Eu sou radicalmente contra.
eu tenho um posicionamento contrário, vou explicar por quê. Né? Sem citar o nome das instituições, eu trabalhei em instituição especializada por 7 anos. Cheguei a ser vice-diretora. E depois de tantos anos, eu concluí o seguinte: apesar dos desafios da inclusão, porque os pais de crianças com deficiência, de estudantes com deficiência, eles sofrem pra caramba, né? Eles têm que batalhar muito. Nem todas as escolas, tem escola que acha que é um favor aceitar a criança, e na verdade é lei, né? Mas eu cheguei à seguinte conclusão: as possibilidades de aprendizagem com o outro, né, com o outro diferente, porque somos todos diferentes, é sempre maior. Então, eu vou dar um exemplo, que é mais na minha área. Uma pessoa com autismo, com todas as dificuldades que vem no quadro sintomático do autismo, quando ele fica numa instituição especializada, segregada, com 5, 6, 7, já vi com 12 crianças com autismo, com a mesma síndrome igual a ele reproduz o quê? Ele reproduz as mesmas estereotipias, o mesmo comportamento estereotipado daquele quadro de sintoma. E ele não tem a oportunidade de aprender comportamentos sociais, não gosto de falar nisso, mas vou dar esse exemplo, comportamentos sociais adequados com outras pessoas sem autismo. Porque lá ele é treinado, e sempre com as mesmas pessoas. Então, a pessoa com deficiência intelectual, a mãe da Fernanda Morato, da moça com síndrome de Down, Fernanda eu a levei em Brasília para um evento que eu fiz lá. A mãe dela falou claramente, e a Fernanda também, ela falou assim: olha, se eu tivesse ficado lá na instituição especializada, eu não seria o que sou hoje. Então, às vezes as pessoas não gostam muito quando eu falo isso, que elas falam, mas ali tem muito amor. Olha, gente, amor, acho que é primordial em todas as coisas da vida. Mas amor e assistencialismo não faz bem para ninguém, quando a questão é aprender, incluir, ir para a sociedade. Nós precisamos ter conhecimento, competência, né? Precisamos criar novas formas de ensinar, de compartilhar. Eu gosto até muito mais de falar de compartilhar saberes do que ensinar, né? Então eu sou contra, tenho um posicionamento radical contra. Elas não se adequaram, né? Algumas passaram a deixar de oferecer um atendimento escolar e passaram a investir apenas em inclusão no mercado de trabalho. Essas até conseguem auxiliar, porque aí o que elas fazem é treinar determinadas habilidades para o mercado de trabalho, né? Lamentavelmente, crianças até os 7 anos de idade que permanecem em instituição especializada, será extremamente difícil, a partir dos 7, ele se sentir bem numa escola da rede regular comum. Então, eu não concordo por causa disso. Acho que as instituições especializadas poderiam se organizar de outra forma, de outra maneira. Não ser um local para as crianças ficarem. Elas poderiam, por exemplo, fazer muito mais parcerias com as escolas públicas e privadas, né? Quando falta o especialista, por exemplo, a minha especialidade é autismo e Asperger. Às vezes falta a escola, a Isabela recebe um aluno com autismo, não sabe o que fazer. Então, a Silvia pode ajudar, né? Então, nesse sentido da instituição especializada, ter os seus profissionais colaborando nas escolas, né? Ou em período oposto, está oferecendo outras coisas. Por exemplo, ecoterapia, musicoterapia. Tem tanta coisa bacana para fazer. Mas deixar lá, sem estar na escola, eu, particularmente, Silvia, sou 100% contra. Agora, se a questão for, mas e aquele menino não dá conta? Não dá conta porque nós temos um ensino extremamente engessado, um sistema competitivo, baseado nos rendimentos, né? O processo avaliativo é igual, em geral, para todos. E o pessoal fala, eu vou adequar. Adequar, muitas vezes não adianta, né? A gente precisa modificar mesmo, fazer algo diferente para aquela pessoa, né? Então, enquanto nós permanecemos nesse ensino lá do século XVII, nesse jeito de ensinar do século XVII, essas pessoas que demandam outras formas de linguagem terão mais dificuldade.
Aí eu penso que, assim, uma alternativa, né? A gente não precisa ir fora do Brasil para isso, mas o projeto Âncora, em Cotia, que se inspirou na Escola da Ponte, em Portugal, né? Escolas na Itália, Reggio Emília, né? Que são propostas pedagógicas diferenciadas, o sistema da Finlândia. Então dá para fazer diferente, né? Nós precisamos queimar pestana para fazer diferente, né? Respondi? Tá rápido, nossa. O que costuma acontecer, lamentavelmente? Não é regra, mas acontece. O professor de atendimento educacional especializado, às vezes não conversa com o professor da rede regular de ensino. Quando o aluno surdo está com ele no atendimento educacional especializado, lá na sala de recursos, é aluno dele. Agora, quando está lá na rede regular, é aluno daquele professor. Não é assim. Né? Outra coisa, às vezes o atendimento educacional especializado repete e repete e repete aquilo que já foi dado. Para ficar repetindo, é para ir além, para complementar com recursos que ele precisa. É descobrir os desafios possíveis. Né? Então veja, mesmo tendo o atendimento educacional especializado, ainda assim a gente precisa repensar as nossas práticas. Agora, educação especial, sala especial, né? Com esse apoio, mais ou menos assim, fica lá, fica aqui, em geral não dá certo, lamentavelmente.